Olá, gente, tudo bem? Estou aqui de volta, né? Faz tempo que eu não apareço aqui, né, nesse canal, porque eu tô fazendo muita coisa, inúmeras coisas, né? Graças a Deus, né? Tudo tá dando muito certo, então resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Se a imagem não sair tão boa é porque eu estou gravando à noite, né, gente? Aí dá o reflexo da luz, não tá tão boa, enfim, né? O que importa é o conteúdo. E aí, gente, nesse meu projeto, né, de autoconhecimento que eu já estou praticando há mais de um ano, eu estou muito feliz. Eu tenho tantas realizações, tantas conquistas também, que eu estou super feliz. Eu sou uma outra pessoa, né? Eu voltei para minha vida profissional, né? E eu voltei para uma área assim que eu queria, que eu sempre gostei muito, mas nunca me aventurei nela, né, por conta medo, né, gente? Quando a gente não pratica o autoconhecimento, a gente não coloca fé na gente mesmo, né? A gente desacredita que a gente consegue fazer coisas, consegue conquistar coisas. E a minha vida toda foi assim, né? Eu deixei muitos sonhos, muitos projetos de lado por não ter confiança em mim mesmo. E agora eu tô colocando tudo em prática e tá dando tudo muito certo. E graças a Deus, né, gente? E tá saindo até melhor do que eu esperava. E eu parei pra pensar, gente, como eu perdi tanto tempo da minha vida, né? Como eu perdi tanto tempo da minha vida. E hoje em dia eu tô na área de vendas, né? De trabalho com vendas, né? Que era assim, eu morria de medo de entrar nesse mundo, né? Numa empresa, trabalhar com vendas, até porque eu sempre fui muito tímida, como eu já falei pra vocês em outro vídeo, né? Então, e sempre tinha medo de errar, de tudo, tinha aquele pavor. E hoje em dia eu tô trabalhando, comando uma equipe grande, tô super feliz, sabe? Até eu mesmo não tô acreditando que eu consegui, sabe, gente? Que fazer o que eu tô fazendo, né? E eu tô muito feliz. Coloquei muitas coisas mesmo. Eu falei, não sei se vocês lembram em outro vídeo, eu falei que esse ano seria ano das práticas, né? Colocar tudo em prática, tudo que eu coloquei no papel. Afinal de contas, eu estudo o autoconhecimento para isso, né, gente? Para mim realizar minhas coisas de uma vida inteira, entendeu? Sonhos, desejo, e para a gente poder viver mesmo, né? Nesse mundo melhor, ter mais qualidade de vida. E então eu realizei. Então a minha parte profissional já está bem realizada. Tô muito feliz, entendeu? Com as minhas conquistas. E tem a minha parte espiritual também. A minha parte espiritual também anda muito bem, graças a Deus. Eu, como eu sempre falei em outros vídeos para vocês, eu não tenho religião, mas eu simpatizava muito com a fraternidade, que é a doutrina espírita, né, gente? Que é segundo o Espiritismo, Allan Kardec, sabe? Então, eu me simpatizava muito. E hoje em dia eu frequento também a doutrina espírita e tá me fazendo um bem muito grande. É uma doutrina assim que me acolheu, sabe? Eu nunca entrei numa religião, vamos dizer assim, né? E eu não costumo dizer que seja religião, né? Mas eu entrei, nunca entrei para ser tão bem acolhida. E eu tô sendo muito bem acolhida. Realmente está sendo do jeito que eu sempre estudei nos livros, que eu sempre vi, né? A gente tem que. Eles pregam muito sobre o amor, sobre a caridade, e era sobre isso mesmo que eu queria. E é uma doutrina que faz a gente sempre estar como se fosse o autoconhecimento, sabe? A gente lá procura ser uma pessoa melhor, entendeu? Por isso que é tão pregado a caridade e o amor, para a gente ser uma pessoa melhor com a gente e com os outros, né? Então, eu tô muito feliz, entendeu? Eu acho que eu realmente me encontrei, sabe? E é isso, gente. Tô realizando coisas assim, maravilhosa, que nem andar a minha motinho, né? Conquistei a minha motinho também. Tô andando que eu tinha muito medo, muito pavor, mas eu não perdi a esperança que eu ia deixar esse medo e hoje em dia eu conquistei minha motinho, tô andando, tô muito feliz. E é isso aí, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse vídeo é o seguinte: não desista.
Eu demorei 46 anos da minha vida para me encontrar em tudo. Porque eu vivia nesse mundo muito perdida em tudo, em religião, profissionalmente, amorosamente, relacionamentos familiares, tudo. Eu vivia muito perdida nesse mundo, né? E quando eu passei pelo luto, que foi a perca do meu pai, eu me perdi mais ainda, eu me afundei mais ainda, veio depressão, tive relacionamentos abusivos, com luto, com tudo, a depressão que me levou para o fundo do poço, me deixou em cima da cama, eu não queria comer, eu não tomava banho, semanas sem tomar banho. Depois eu comecei a comer demais, compulsivamente, ganhei muito peso, ou seja, eu não vivia praticamente, vamos dizer assim, né? Então vivi uma vida que eu ficava triste quando amanhecia o dia, porque para mim o bom era a noite, porque a noite estava deitada na minha cama, não escutava a voz de ninguém, conseguia viver ali aquela minha depressão. E eu não tive ninguém para me ajudar, entendeu, gente? Eu nunca procurei ajuda profissional, nunca fui no profissional, nunca procurei ajuda profissional, mas eu sabia o que estava acontecendo comigo e eu sabia que eu precisava me tirar dali, entendeu? Que dependia só de mim. Eu tinha que sair dali, entendeu? Às vezes eu ouvia ao redor, né? Às vezes eu estava deitada até mais tarde, mas porque eu não sentia vontade de viver no mundo. E eu ouvia aos redores burburinho, que eu estava com preguiça, que eu ficava até tarde acordada na internet, depois não acordava. Eu ouvi inúmeros julgamentos, entendeu? Porque as pessoas não entendem o que a gente está vivendo. E as pessoas que vivem com a gente são piores ainda, porque às vezes a pessoa, ela não vê, ela não percebe que tem uma pessoa doente do lado. E por eu ter um filho pequeno, eu falava, meu Deus, eu não quero me afundar nessa doença. Essa doença não me pertence. Do jeito que ela veio, eu quero que ela saia. E eu sei que depende de mim. Eu vou ter muita força de vontade para isso. E eu vou me levantar. Porque eu tenho uma criança que precisa de mim, que depende de mim. Eu não quero que o meu fim seja esse. Gente, foi muito sofrido aqui, porque eu só resumo para vocês, só tô resumindo para vocês. Mas vocês não têm ideia como realmente eu fiquei. Eu cheguei realmente no fundo do poço mesmo. Eu tinha pensamentos suicidas todos os dias. E assim, foi uma fase muito difícil. Então, eu quero falar para vocês que foi muito difícil. Não foi nada fácil, sabe? Foi uma fase assim muito triste na minha vida. E eu chorava com tudo, eu só chorava, eu não tinha vontade de viver, eu não me cuidava, eu não cuidava das pessoas que estavam ao meu redor. Foi muito difícil. E aí que eu comecei nessas pesquisas de tentar me ajudar na internet, eu conheci o autoconhecimento e comecei a me interessar pelo assunto, entre vários outros assuntos que eu vi. E através do autoconhecimento eu comecei a praticar. Primeiro fui conhecendo, né? Fui estudando, pesquisando, vendo como que era e comecei a praticar o autoconhecimento. E, gente, é que nem eu falo, a gente tá sempre nos autoconhecendo, a gente tá sempre praticando o autoconhecimento. Isso é uma busca, assim, que não acaba. A gente tá sempre nessa prática. Mas me fez muito bem. A partir do momento que eu comecei a praticar o autoconhecimento, isso me fez um bem muito grande, gente, vocês não têm noção. E hoje em dia eu sou uma outra pessoa, eu conquisto muitas coisas. Eu conquistei muitas coisas, vocês não têm noção, que eu sempre me achei incapaz daquilo. Vocês não têm noção. Sabe que o medo, a vergonha, a autoestima baixa me travava e não me fazia ir além. E hoje em dia eu recebo elogios de pessoas com cargo mais alto que eu, de chefes, sabe? Que me deixa engrandecida, né? Porque tem a nossa vaidade também, né? De saber o qual eu sou capaz, né? E eu me diminuía, entendeu? Então é o que eu quero dizer para vocês. Vá em busca de se ajudar, gente. Vão em busca daquilo que você acredita, porque você é capaz. Você vai sair do fundo do poço. Se você está passando por algum momento muito difícil na sua vida, você acredite, confie em Deus. Bote Deus no seu coração. Não é religião, é o teu coração. Antes de eu seguir a religião que
hoje em dia eu me encontrei, eu já tinha colocado dentro do meu coração Deus, entendeu? A gente tem que mudar primeiro a gente tem que mudar a mente, e depois da mente a gente muda a alma e o espírito, a gente cuida muito da nossa alma, do nosso espírito. Traga Deus para o seu coração, traga o universo para o seu coração, pratique muito a gratidão. Eu não canso de falar para vocês que a prática da gratidão é uma das melhores coisas que existe. Pratique muito a gratidão, tá? Vocês só têm a ganhar com isso. E vocês vão ver só como a vida de vocês vai mudar. Pratique o autoconhecimento. Vocês não têm nada a perder. Só comece, só tente, que vocês vão ver, vocês não têm nada a perder. Entendeu? Então, tudo que eleva a Deus, ao universo, a lei da atração, a gratidão, todas essas práticas hoje em dia, eu faço, eu pratico. E todas elas são muito válidas na minha vida. Todas elas são super válidas. Então, é isso que eu falo para vocês. Pratique, gente. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar. No começo vocês podem até dizer, isso é besteira, não mudou nada. Mas dá um tempinho e vai por mim que vocês vão ver como vai mudar e como eu tenho razão. Porque eu sei de onde eu saí, só eu sei aonde eu estava. Aonde eu cheguei e da onde eu me tirei. Então, se eu conseguir, você também consegue. Porque todos nós somos capazes, todos nós somos filhos de Deus. Enquanto tiver um Deus lá em cima, muito, muito lá em cima, num plano bem distante do nosso, a gente não está sozinho, você não está sozinho, entendeu? Acredite em você, traga Deus para o seu coração e saia da onde você está. Saia desse momento triste, desse momento que você está passando, desesperador, esse momento que você não está vendo rumo, que você não está vendo luz no fim do túnel. Eu tenho certeza que tem. Se você abrir um pouquinho mais o seu olho e abrir mais o seu coração, você vai ver que tem sim a luz no fim do túnel. E ela que vai te salvar. Acredite nisso. Porque o que eu passo aqui nos meus vídeos são experiências vividas por mim. Não é história contada. É o caminho que eu estou traçando e tudo que eu estou conquistando, tudo que da onde eu saí e aonde eu estou chegando, porque eu tenho certeza que eu vou chegar em muito mais, porque eu tenho muitos desejos. Bom, esse é o meu recado para vocês e é isso aí. Eu passo aqui nos meus vídeos tudo que eu passo são experiências minhas, vividas por mim, tá? E sempre que me acontece algo bom, eu trago aqui para vocês, para inspirar vocês que tá passando por algum momento difícil. Não desista de você, acredite, traga para o seu coração que você é capaz e você vai sair dessa. E se você está no fundo do poço, você vai sair. Tchau, fique com Deus e toda a luz divina. Tchau para você.